Damas e cavalheiros, vamos falar sobre Trindade. O que é Trindade? A gente ouve muito falar sobre essa palavra no mundo cristão. As igrejas que professam Jesus Cristo falam muito da Trindade. Deus, Pai e o Espírito Santo são personagens. Há quem diga que, em algumas religiões, que eles são tudo um personagem único, é tudo uma pessoa só. Outras religiões têm dúvidas. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias pensa a respeito disso, baseado em revelações, inclusive revelações modernas. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que há uma confusão na hora que as pessoas leem a Bíblia. Quando, por várias vezes, Jesus Cristo ele dizia que ele e o Pai eram uma pessoa. E isso confundiu algumas pessoas achando que eram realmente uma pessoa. Tanto o Pai, como Jesus Cristo, como o Espírito Santo, eles se manifestavam separadamente em momentos diferentes. Mas isso não é verdade. Ser um é uma força de expressão que Jesus usou muito nas Escrituras. Ele queria dizer que todo mundo tinha que estar numa unidade, num só pensamento, numa só união. Isso é que a gente via nas palavras de Jesus Cristo. Mas, primeiramente, vamos aqui conversar com respeito à palavra Deus. A gente sabe que no mundo cristão é ensinado que apenas existe um Deus. E esse um Deus, então, virou praticamente como uma obsessão por parte de muitas pessoas, inclusive a religião judaica, e depois os primeiros cristãos aqui, depois quando entrou a apostasia, eles também passaram a dizer que apenas há um Deus. E também no mundo islâmico, eles também pregam que há apenas um Deus. Mas, na verdade, existe um Deus que é chamado Pai, mas existe outro Deus que é chamado de Jeová no Velho Testamento e Jesus Cristo no Novo Testamento, porque Jeová era um Deus apenas em espírito, é filho do Pai Celestial, o primogênito, aquele que foi gerado primeiro em espírito. Então ele é um filho de Deus e é um Deus também em termos de qualificação. Então Jesus Cristo, que nós conhecemos, ele é filho de Deus. E tem muitas escrituras que dão razão a essas palavras que eu estou dizendo. Vamos ver aqui, eu vou falar com palavras mais simples e não vou ler aqui a escritura para vocês, mas vocês podem lá estudar na Bíblia e vocês vão encontrar as coisas que eu estou falando. O Jesus Cristo, ele sempre se dizia que ele estava fazendo as coisas mandado pelo Pai. Ele disse que não fez nada que não tinha visto o Pai fazer primeiro. Ele sempre agradeceu o Pai quando ele fazia um milagre. Então, ele não poderia estar agradecendo a ele mesmo, ele não poderia estar sendo filho dele mesmo. Então, ele sempre dizia que era um filho do Pai Celestial, um filho de Deus. A Maria, ela concebeu o Jesus Cristo, que antes era Jeová, e nasceu como Jesus Cristo, assim que ele foi dado o nome dele. E ele foi concebido pelo próprio Pai Celestial, que, segundo a Escritura, ela foi coberta pelo poder do Espírito Santo e gerou, ela colocou a semente dentro dela do Filho do Pai Celestial. Então ele é um filho mortal do próprio Pai Celestial, e nós todos que estamos aqui na Terra somos filhos espirituais desse mesmo Pai Celestial. Então a diferença de Jesus Cristo para todos os outros espíritos aqui na Terra é que foi concebido por Deus na carne. Outra coisa que nós temos que verificar é que o Pai Celestial ele tem um corpo tangível. Assim, foi demonstrado por várias vezes. Ele tem um físico, e esse físico dele, nós fomos gerados, o primeiro homem, Adão, quando ele pegou os elementos da terra, que ali falava um barro, né? O barro significando os elementos da terra,
e ele então criou o primeiro homem que foi gerado nessa terra. O Adão, então, ele recebeu de Deus essa capacidade de ser um espírito colocado dentro de um corpo humano, né? E o Adão, quer dizer, Deus, no caso, ele disse que estaria fazendo o homem de acordo com a imagem e semelhança dele. Ou seja, nós, todos que somos descendentes de Adão, temos a imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial foi que nos concebeu, nós somos filhos dele espirituais, nós somos filhos do mesmo Pai, todos que estão nessa terra. E Jesus Cristo, então, ele é o unigênito do Pai e o primogênito do Pai, né? Então, é isso que nós temos que entender. O Espírito Santo, ele é um personagem que é apenas espírito, mas que tem um poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, assim como Deus também tem espírito, ele tem um corpo tangível, mas tem um espírito também, ele pode também estar em todos os lugares com a sua influência e poder. O Espírito Santo, então, ele foi designado para testificar das coisas de Deus para o homem. Cada vez que o homem ora ao Senhor, o Espírito Santo que dá a resposta mais às vezes. Algumas escrituras mostram, então, que o Pai Celestial apareceu para algumas pessoas, porém, para aparecer para uma pessoa humana, a pessoa teria que ser transfigurada. Isso aconteceu com Moisés, quando viu Deus lá no Velho Testamento, ele teve que ser transfigurado para poder aguentar a presença e o poder e a glória do Pai Celestial. E isso também aconteceu no Monte da Transfiguração, lá no Novo Testamento, quando também o Pai Celestial conversou com Jesus Cristo e o apóstolo. E a mesma coisa aconteceu com Joseph Smith, quando Joseph Smith ele recebeu a visita do Pai Celestial e Jesus Cristo, e ele também teve que ser transformado, teve que ser transfigurado para poder suportar a glória de Deus. Isso você pode encontrar também no YouTube, a história de como aconteceu a primeira visão sobre a aparição de Pai Celestial e Jesus Cristo a Joseph Smith. Bom, Estevão, que era um apóstolo, ele foi assassinado com pedras que jogaram nele lá em Atos dos Apóstolos, a gente pode ver esse episódio. E ele, quando estava prestes a morrer, ele abriu os céus para ele e ele viu o Pai Celestial e Jesus Cristo sentado à direita do Pai Celestial. Ora, se o Pai Celestial está no lugar e no lado dele tem Jesus Cristo, ele não pode ser a mesma pessoa, são pessoas diferentes. Outro episódio que vocês poderão ver também na Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus Cristo foi batizado. Quando ele foi batizado, veio uma voz do céu e disse: esse é meu filho amado que me compraço. Né? Então, ele não poderia dizer isso para ele mesmo. Essa voz veio separadamente da onde ele estava, dizendo que ele era o filho amado que o Pai Celestial estava, que me comprava, as palavras que ele dizia, né? Bom, e também, depois que ele foi batizado, mergulhado na água e vindo para fora da água, veio o Espírito Santo, como ele é um espírito, não podíamos vê-lo, veio então em forma de uma pomba, então significando que o Espírito Santo também estava presente naquele momento. Então ali você vê a voz do Pai Celestial, você vê o próprio Jesus Cristo e vê mais uma pomba representando o Espírito Santo. Então logo você vai notar que os três personagens são distintos e separados. Quando estava prestes a Jesus Cristo subir aos céus, ele reuniu os apóstolos. Então, um dos apóstolos perguntou: Senhor, nós poderíamos ver Deus? E Jesus Cristo logo disse para ele: quem vê a mim vê o Pai. Né? Isso, ele quer dizer assim, que não é necessário ver o Pai Celestial, porque o Pai Celestial tem o mesmo formato que nós temos, porém o grau de glória dele, quer dizer, a glória dele é tão grande que nós não podemos ver Deus e conseguir viver. A gente pode ser fulminado se a gente poder ver a presença de Deus sem ser transfigurado. Então o Senhor preferiu dizer para eles: quem vê a ele, vê o Pai, porque ele e o Pai somos um.
um no propósito, assim como ele e o Pai Celestial, o Espírito Santo, são um no propósito. E assim ele desafiou os apóstolos, deveriam ser um com ele. Né? Então, se ele disse para os apóstolos que os apóstolos deveriam ser um com ele, ele não estava dizendo que ele também era os apóstolos. Então, daqui a pouquinho, alguém vai inventar uma doutrina dizendo que todos os apóstolos são Jesus Cristo, porque ele disse que ele era um junto com os apóstolos. Então essa é uma força de expressão muito usada lá no Novo Testamento, quando Cristo falava que as pessoas têm que estar todos juntos no mesmo propósito. Então essas são as diferenças. Então quando você pensar com respeito a Deus, lembre-se primeiro que há Deus Pai, aquele que nos gerou, Deus Filho, que foi gerado do Pai Celestial na Terra, e que ele foi o Criador da Terra, sob a direção do Pai Celestial, porque Jesus Cristo é o Deus dessa Terra e de muitos outros lugares que ele criou. Né? Então, Jesus Cristo é o Alfa e Ômega, o começo e o fim, como ele dizia que ele era, quando ele falou, eu sou. Então, toda a parte sacerdotal, toda a parte do evangelho, toda a parte do ensinamento que é dado para os homens, quem lidera tudo isso é Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo. Sempre foi ele que administrou. No Velho Testamento ele era conhecido como Jeová e tinha os apelidos, a Senhora dos Exércitos e outros apelidos, Príncipe da Paz e tudo mais. Então Jesus Cristo, que nós conhecemos ele depois do nascimento, ele ganhou esse nome de Jesus Cristo, porque ele é Cristo, o único Cristo. Então, com isso, a gente vai saber, com certeza, cada papel que é dado para cada um deles. O Pai Celestial, ele faz tudo através de Jesus Cristo. Jesus Cristo usa o Espírito Santo para testificar sobre ele. Então é isso aí, meus amados, meus irmãos, o que você deve conhecer e saber sobre a Trindade. Os três são unos em propósito, mas diferente um do outro e diferente também em ação. Cada um tem uma ação, uma maneira de agir que foi planejado pelo Pai Celestial. Pense nisso, até a próxima.